Olá, boa noite. Hoje são 9 de novembro de 2019. Trago da parte de Deus uma mensagem profética para o gestor-presidente da IEADPE com toda a sua diretoria. Quero ler aqui no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 18, versículos 41 em diante, que diz assim a palavra de Deus. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra, e meteu o seu rosto entre os seus joelhos, e disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu, e olhou, e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E sucedeu que, a 7ª vez, disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. No livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 e 10, diz assim a palavra de Deus: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Essas duas passagens aqui trata-se de dois cenários um tanto distante, um tanto diferente. Mas qual é a mensagem principal? A mensagem principal é que Deus, quando vai fazer alguma coisa, Ele fala para o homem, através de sonhos, através de visões, através de revelações, através da sua palavra e através de mensagens proféticas. Foi o que aconteceu com o profeta, no tempo do profeta Elias. 3 anos e meio sem chover, a terra seca, o gado morrendo, as plantações morrendo. Mas quando Elias, após aquele evento dos 400 profetas de Baal, ele disse que ia chover sobre a terra e mandou que Acabe se aparelhasse para que não fosse apanhado pela chuva. E ele mandou olhar no horizonte, o céu estava limpo, o sol brilhando, não existia nem sequer sinal de chuva. E de repente o seu moço sobe dizendo, durante as 7 vezes que ele foi olhar, e disse: vejo uma nuvem do tamanho de uma mão de homem. Aí Elias disse: diz a Acabe que ele suba, aparelhe o seu carro, para que a chuva não lhe apanhe. Ou seja, e houve uma grande tempestade, chuvas abundantes e vento, e molhou toda aquela região que há 3 anos e meio estava seca. Ora, o movimento que tem se levantado no estado de Pernambuco, Deus tem falado através dos seus servos de várias formas, de várias maneiras, que vai fazer um grande movimento no estado de Pernambuco. E nesta gestão atual do gestor-presidente Ailton José Alves, não tem se levantado movimento, não tem se levantado revolução, não tem se levantado divisão, mas tem se levantado pessoas que Deus tem escolhido para denunciar os desvios de conduta e finalidade, os desvios da palavra de Deus. Agora, no dia 21 a 24 de outubro, naquele protesto, muitos disseram: não tem ninguém, e até ridicularizaram, mas a mensagem foi dada. Uma pequena mão foi sinal para quem estava sintonizado com as coisas de Deus, que uma grande e forte chuva viria.
E se eles não se preparassem, por certo, a chuva apanharia de surpresa. Deus emite, manda sinais, revela. Porque a igreja é dele, o povo é dele. Assim como a mensagem que li em Apocalipse capítulo 5, versículos 9 e 10, diz que João viu quando ninguém era digno, um livro fechado com 7 selos por dentro e por fora, e ninguém era digno de abrir os selos e nem de olhar para ele. Mas de repente viu-se um cordeiro como havendo sido morto. E os seres nos céus diziam: Santo, 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 digno és de tomar o livro, não só de olhar para ele, mas de tomá-lo, abri-lo, desatá-lo e abrir, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus povos, tribos, nações e línguas, e os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão contigo para sempre. Então esta mensagem diz: a igreja é de Deus em todos os tempos. Os reinos, os poderes são de Deus. Deus permitiu que Nabucodonosor se elevasse, mas quando Nabucodonosor, Deus deu a ele aquele sonho lá da árvore, cuja árvore era tão grande que os animais se aninhavam em seus ramos, em suas folhas, e todos se alimentavam de lá. Mas de repente houve um grande movimento, aqueles animais foram afugentados, os seus frutos começaram a cair. Foi um sinal de Deus, através de sonho, para uma intervenção no governo humano. Eu quero dizer, gestor Ailton José Alves e sua diretoria, através desse movimento, não somos nós, é somente um sinal de Deus lhe dizendo à igreja que chegou o momento dele intervir na igreja de Pernambuco. O tempo é dele, a igreja é dele, o povo é dele, ele estabelece e tira. E eu quero dizer que chegou o tempo de Deus requerer da sua mão a sua santa igreja. E o povo de Deus que não estiver firmado na rocha pode sofrer uma grande decepção, porque não estão com os ouvidos abertos, atentos para os sinais, para as profecias, para as visões, para as revelações que Deus tem dado a inúmeros servos seus. Então, gestor Ailton José Alves, a mensagem é clara, a mensagem vem diretamente da parte de Deus. O seu tempo à frente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco, com toda a sua diretoria, chegou ao fim. E Deus está lhe dizendo que quer a sua igreja de volta.